Muito bem, pessoal. Bom dia com muita chuva, não é? Mas está gostoso, viu? Um domingo próprio para uma feijoada, né? E para quem gosta de caipirinha, não é? Que eu não sou chegado nem em caipirinha, nem em cigarro, essa porcaria toda. Mas enfim, para quem gosta é um prato cheio. Acontece uma lembrança aqui, um registro. Jerusalém. Jerusalém. Podia se chamar a moça Jerusa, e ela estava além, né? Jerusalém. É o lugar onde surgiu uma série de fés, uma série de crenças, ou religiões, como querem outros, ou fantasias, como quero eu, não é? Ilusão, parca ilusão, não é? Jerusalém. E dizem que é a cidade do amor. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma. Jerusalém, Jerusalém, na verdade, é o lugar onde se agrega mais fé, né? Não existe lugar em que a fé não esteja mais agregada do que Jerusalém. Todavia, isso é uma opinião minha, mas ela não é difícil de ser constatada. Jerusalém, a bem da verdade, é o lugar que mais desagrega humanos, né? Não tem lugar que desagrega mais humanos do que Jerusalém. Lá viceja o ódio, não viceja o amor. Não, lá é ódio puro. Aquele é um ambiente fantasmagórico, cheio de lendas, cheio de fantasias, onde o cristianismo combateu veementemente a tomada daquela região em nome de um Jesus ainda mal explicado, mal falado, explorado, não é? Tem aí, você viu, eu dei uma olhadinha, porque eu olho essas coisas. Dei uma olhadinha no pastor Malafaia. Ele resolveu ser vendedor também. Bom, ele já vende há muito tempo, mas agora ele está vendendo uma coisa parecida lá, enfrentando a Jequiti, enfrentando a Avon. Um negócio estúpido. Diz que as condições dele são melhores, ele dá 50% de desconto para o revendedor e tal, e virou vendedor de perfumes, de qualquer coisa parecida, cosméticos, etc. Eu vejo a cada segundo, não é nem a cada minuto, a cada segundo, as coisas mais idiotas vindo desses pastores. Eu combato veementemente isso. Eu combato e tenho certeza que se Jesus voltasse, porque querem aí os crentes de que algumas dessas linhas de crença religiosa, né, que Jesus vai voltar, uma pinóia que ele não é tonto, né? Se ele voltar aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai combater tudo isso. E em combatendo tudo isso que aí está, essa cambada vai se reunir e meter ele na cruz de novo. E se você não derem outro tipo de destino, né, mas que vão matá-lo outra vez, vão, porque vão chamá-lo de anticristo. Porque ele tem que vir e vai ter que optar por alguém. Ou pelo pastor Valdomiro, ou pelo Silas Malatesta, porque não é Malafaia. Em italiano, Malatesta. Quando eu li Malatesta, que se ele fosse analisado, como disse anteriormente, né, por algum psiquiatra, psicanalista, ele seria internado. Aliás, todos eles, né? Todos eles. Eu disse na minha outra gravação, que eu estava até com o chapéu branco, que eu estava parecendo o pastor Valdomiro, outro indecente, né? Outro indecente. Eu disse que não ia citar nomes, mas não tem como. E eu não consigo entender a Promotoria de Defesa da Cidadania. Não consigo entendê-los. Pô, não é Promotoria de Defesa da Cidadania? Então, mas é fé, professar a religião, a Constituição protege. Protege por interesses escusos, como protege uma série de outras coisas, né? Como estão aí, não preciso comentar muito, o meu site conspirações.com.br deixa aí, claro, uma série das coisas, dos abutres do poder, não é? Aliás, vocês sabiam, quando foi proclamada a República, na verdade nunca foi proclamada a República. A coisa toda estava envolvendo lá o Visconde de Ouro Preto, era para ser derrubado só o Visconde de Ouro Preto e coisa e tal. O Marechal Deodoro até se assustou, ele estava meio doentão, né? Foi o irmão dele que parece que foi para lá, e arrumou essa confusão toda. E seja instalada provisoriamente a República Federativa do Brasil. Instalada provisoriamente.
E esse provisório durou tanto que foi só discutido, me parece que em 1988, uma coisa assim, que teve um plebiscito. Até entrou a monarquia, que eu quero falar alguma coisa, né, a respeito, de Dom Bertrand, um homem extraordinário, fez os seus discursos com profundo conhecimento dos problemas brasileiros. Né, Dom Luís, Sua Alteza Real, Imperial, Vossa Majestade, Dom Luís de Orleans e Bragança, andou falando também, mas Sua Alteza Imperial, Dom Bertrand, na verdade, foi o homem capaz de transmitir alguma coisa bastante coerente com referência ao partido monárquico. Mas a República Brasileira já começou errada. Aliás, toda a história é errada, viu? Toda a história é mal contada, toda a história é mal falada. A história de Colombo, a história de Pedro Álvares Cabral, a história mais maluca ainda, né? Mas muito mais maluca do que o homem que viajou ao mundo e trouxe uma série de coisas para lá e para cá, né? Marco Polo. Marco Polo nunca viajou porcaria nenhuma para esses lugares todos em que diz a história. E a história é uma grande fantasia. E dentro de Jerusalém criou-se... Aliás, eu queria até estender isso para o nazismo. Alguns aí vão me... como ele está defendendo o nazismo? Não estou defendendo o nazismo, não estou defendendo o nazismo coisa nenhuma. Registre-se isso. É um raciocínio, é um pensamento. Que a Orwell dizia que uma mentira, quando é contada inúmeras vezes, ela passa a ter força da verdade, ela passa a ser acreditada como verdade, e nada pode mudar isso. Assim é a história cristã, não é? Jesus Cristo nunca foi cristão, Jesus Cristo nunca foi católico, apostólico, romano, e muito menos evangélico, qualquer crente, qualquer outra porcaria dessas daí. Jesus Cristo não tinha religião, ele era hebreu para começar, né? Ele era mais um. Quem assistiu Forrest Gump sabe o que eu estou dizendo. O cara decidiu começar a caminhar, tinha um monte de pessoas que não tinham o que fazer, começaram a acompanhá-lo. E ele viajou, atravessou os Estados Unidos de costa a costa. Em um determinado momento ele falou: cansei de andar, e abandonou tudo. E as pessoas ficaram: o que nós vamos fazer agora? Mesma coisa com Cristo. Os descaminhados que lá existiam, né, os despreparados, os ignorantes, porque todos somos, né, na medida de cada um, todos somos ignorantes, acompanharam. Então Cristo não era coisa nenhuma, né? Na verdade, o cristianismo foi fundado, criado, montado aos interesses de alguns, se não me engano, 69, 60 anos depois da morte de Jesus. Havia muitos cristãos, muitos adeptos de Jesus Cristo. Cristãos não, adeptos de Jesus Cristo, né? E de repente, aquela briguinha entre eles, até que prevaleceu o cristianismo de um grupo, deixando os gnósticos e outros de lado. São mais de 70 evangelhos e só aparecem 4, né? E nos ensinam apenas 4, mas tem mais de 70 evangelhos. Não é? Mas muito bem, voltando àquilo que eu não sei o que estava falando, é uma fantasia grande. Então, Jerusalém é onde se fomenta toda a guerra. É onde a Igreja Católica Apostólica Romana, em nome de um Jesus falso, promoveu guerras imensas, as cruzadas, uma bobagem muito grande. E eu estava dizendo também sobre o nazismo. Como seria o mundo se o nazismo tivesse ganho? Seria uma desgraça. Quem falou que seria uma desgraça? Não aconteceu isso. E como eu disse, a mentira, quando contada muitas vezes, torna-se verdade. Então, o povo americano, eu adoro o povo americano. Não tem povo extraordinário. Mas eu não sou chegado na política americana. A política americana prega aquilo que interessa a eles, que são os poderosos do planeta. Não, então vende essas imagens, essas histórias, e será que são verdadeiras? Não é? Será que por trás disso, como a história da nossa monarquia, da nossa república, né? Sabe que a nossa monarquia tem 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, é dona de 5 coroas, né? Aliás, a Suécia, se não me engano, é uma rainha brasileira, né? Tem lá, não me lembro agora outro país, mas parece que tem mais um. E você notou também que os países mais ricos do mundo são monárquicos. Então deve ser bom monarquia, né? Os melhores países do mundo são monarquia.
Não é? O Japão, por exemplo, não interessa se ela é administrada por um parlamento, né? Pelo parlamento, etc., por um ministro, mas é monarquia. Né? Então há uma obediência, há um respeito ali, Dinamarca e outros países, né? Canadá, etc., pela coroa inglesa. Então, o povo está satisfeitíssimo com a coroa inglesa. O povo inglês é apaixonado pela coroa inglesa há quantos anos? Teve uma história ou outra de um ou outro rei que fez uma bobagem, e eles gostam de explorar isso, sabe? A exploração do mal, como os repórteres. Repórteres adoram explorar o mal. O mal é o que funciona. Olha as novelas, né? Os livros. Tem que ter o mal. É muito difícil escrever um livro, eu escrevi um deles, onde o mal não impera. É complicado, mas tem sim, é um livro. Eu escrevi um outro também, é esse aqui, ó, que foi premiado pela Secretaria da Cultura. Não é? Esse livro foi premiado pela Secretaria da Cultura. Esta capa aqui, essa mensagem, essa curiosidade, eu tirei da internet. Como não tinha nome, eu simplesmente não indiquei, coloquei como anônimo. Né? Mas esse livro foi premiado pela Secretaria da Cultura. Entendeu? Mais de 400 páginas. Mas esse fala sobre mal, sobre o bem, sobre a importância do mal. O mal é importante, sem ele o bem não existe. Aliás, o mal é tão necessário que Deus não acaba com ele. Deus não é todo poderoso, podia acabar com o mal num dedo assim, ó, paf! Não acaba, porque depende dele, né? Deus não entraria, Deus não teria alcançado o grande público, nunca Deus teria alcançado o grande público sem a ajuda do diabo. Né? E eu digo mais, Jesus Cristo jamais teria entrado para a história sem a traição de Judas. Percebe como o mal é que fomentou tudo isso? Foi o mal que criou tudo isso? Mas eu dizia do nazismo. A propaganda americana é tão violenta contra o nazismo que conta os podres do nazismo, mas não conta o podre deles. Falam em campos de concentração do nazismo, com 6 milhões de judeus mortos, ou 4 milhões, porque houve uma revisão. Mentira! Robert Forreston, tem no meu site, é um sionista judeu, né? Prova de maneira inconteste que morreram, no frigir dos ovos, no final das contas, morreram menos de 1 milhão de pessoas, no total da guerra. Então a história é mal contada. Entendeu? A história é mal contada. E os campos de concentração, não só o nazismo que tinha campos de concentração, todos tinham campo de concentração. A Rússia, que fazia parte da proteção, né? Fazia parte dos Estados Unidos, compunha Estados Unidos, né? Contra o nazismo, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos tinham campos de concentração. Ninguém fala desses campos de concentração. Só se condena o nazismo, Fico imaginando se tivesse ganho. Tem uma coisa interessante que eu queria registrar só no finalzinho aqui. Olha aqui. A legitimidade monárquica no Brasil. Esse livro eu ganhei diretamente das mãos de Dom Luís de Orleans e Bragança. Aqui a dedicatória, né? Dom Luís de Orleans e Bragança. Tem a dedicatória aqui, ó. Entendeu? Aqui dá para ver melhor aqui. Aí, ó. Entendeu? Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele me deu esse livro aqui. Muito bem. E eu li atentamente, e tenho aqui toda a árvore genealógica da família inteira, da família imperial brasileira, gigantesca, viu? Tem material e mais material aqui. Tem, inclusive, fotos de parte da família imperial, não é? Aqui, ó, parte da família imperial. Não está atualizada, mas eu vou atualizá-la. Eu mantenho o contato, embora não tenha. Partido monárquico. Tem tanto partido político aqui, por que não se fala, por que não se cria o partido monárquico? Né? Eu até já conversei sobre isso, e muitos amigos meus, realmente, pessoas que estão descontentes com o que aí está, gostariam de um partido monárquico, né? É um direito, por que não? Por que não pode ter? Porque tudo quanto é partido, tudo quanto é lixo de partido, e partido monárquico não pode ter. Fica aí esse registro, viu? Fica esse registro do partido monárquico. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos pesquisar um pouco? É isso aí, gente. Um abraço.